Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Chegamos no nosso 10º dia do devocional Vencendo os Venenos da Alma. Esse devocional que tem como objetivo, como propósito, romper com tudo aquilo que te impede, que serve como barreira para que você desenvolva o seu relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? E que é muito comum também. Nós vamos falar sobre o medo. Você tem sido paralisada pelo medo? Você se deixa ser dominada pelo medo? Olha só, o medo, ele é um sentimento muito comum do ser humano, né? Todas nós temos algum tipo de medo, né? Por exemplo, eu não me sinto muito confortável com alturas, né? Então, não gosto muito de sacadas e até mesmo de subir em escadas me causam uma certa estranheza. Não gosto muito de altura, de estar nas alturas, né? Tenho um pouco de medo disso. E todas nós temos algum tipo de medo. E no nosso cérebro, o medo, ele é um mecanismo de defesa que nos impede de colocar a nossa vida em risco. Então, de certa forma, o medo, até uma certa medida, o medo, ele é até saudável, porque ele serve como esse mecanismo de defesa que nos impede de colocar a nossa vida em risco, de nos colocar em situações de risco. Porém, quando nós permitimos que o medo nos paralise, quando nós permitimos ser dominadas pelo medo, quando nós deixamos de fazer coisas importantes, coisas necessárias por causa do medo, aí nesse ponto, né, quando o medo paralisa você de fazer algo necessário, de fazer algo importante, de fazer algo que você gostaria de fazer, aí ele se torna um veneno para sua alma, um veneno que paralisa você no seu propósito, que impede que você realize os sonhos que o Senhor tem para sua vida. E nós não podemos permitir ser guiadas pelo medo. Sentir medo, ok, tudo bem, né? Nós sentirmos medo. Todo mundo sente medo, mas ser paralisada pelo medo, ser dominada pelo medo, ser guiada pelo medo, tomar decisões baseadas no medo, aí não. Aí ele se torna um veneno, ok? Então, eu tô sentindo medo. Tudo bem, a gente sente medo mesmo, né? Eu sinto medo também. Muitas vezes eu tenho medo de não ser capaz, medo de não ser suficiente, medo de não fazer as coisas como eu gostaria, ou de não ser competente naquilo que eu me proponho a fazer. Às vezes bate o medo, mas eu não posso deixar de fazer coisas por causa do medo, né? Então eu vou com medo mesmo. Sentiu medo? Vai com medo mesmo, né? Não permita que isso paralise você e que isso domine você ao ponto de te impedir de realizar algo que você precisa fazer, algo que você deseja fazer, que o Senhor colocou no seu coração, né? Olha só, lá em Salmo 55, no versículo 4 e 5, Davi, ele expressa o seu medo, ele expressa a aflição do seu coração. Davi, nos seus salmos, nós fizemos uma série de lives no Instagram sobre salmos, né? E quando a gente lia os salmos de Davi, nós percebíamos o quanto Davi, ele era sincero na presença de Deus. E o quanto Davi, ele realmente se derramava, né? Ele não escondia os seus sentimentos, mas ele expressava com muita profundidade os momentos de dor, os momentos de aflição. E no Salmo 55, 4, 5, ele expressa o medo que ele sentia. Olha só, ele fala assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam.
temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então aqui nesse momento ele estava num tempo de extrema perseguição, fugindo de inimigos, com medo da morte, com medo de, medo pela própria vida, medo da perseguição, medo dos perigos que ele estava enfrentando. E como eu disse para você, sentir medo diante de um desafio ou de uma circunstância difícil é natural de todo ser humano, tá? Não existe ninguém imune ao medo. Em algum momento a gente vai ter medo de alguma coisa. O problema é quando nós deixamos nos guiar por esse medo, quando nós deixamos as nossas decisões ser guiadas pelo medo, quando nós somos dominadas por esse sentimento e vivemos aprisionadas pelos temores e pelas preocupações. Começa a pensar aí, o que você já deixou de fazer porque sentiu medo? De quais desafios você fugiu porque você teve medo? Quais os prejuízos do medo na sua vida? Começa a refletir agora. Quantas oportunidades você já perdeu porque você teve medo? Às vezes aquela porta abriu para você, você teve uma oportunidade de fazer algo, né? Seja na vida profissional, seja no ministério, né? Na sua vida pessoal, mas você ficou paralisada, você não conseguiu se mover porque você teve medo. Quais os prejuízos do medo? Nós precisamos contabilizar isso. Entender o quanto o medo tem prejudicado as nossas vidas e quantas oportunidades, quantas portas, quantos momentos cruciais na nossa vida, né, nós não desfrutamos, nós não aproveitamos, nós não nos movemos porque ficamos com medo. Você consegue contabilizar isso aí na sua mente agora, aí onde você está? Quais foram os prejuízos do medo na sua vida? Aqui a gente vê que Davi expressa o medo e ele fala que ele tem temor e tremor e que o medo tomou conta dele. Porém, no mesmo salmo, no mesmo texto, ele nos dá o antídoto para vencer o medo. Então ele expressa o medo, mas no mesmo texto ele nos dá a solução. Ele coloca o que nós precisamos fazer para vencer o medo. Olha o que ele fala no Salmo 55, mas no verso agora 22. Lança tuas preocupações sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança, então o que ele fala? Qual é a solução? Ele tá com muito medo, ele tá aflito, o medo tá dominando. Quando ele percebe que o medo tá dominando conta dele, paralisando ele, o que ele fala? Lança tuas preocupações sobre o Senhor e Ele te susterá. Quando nós lançamos as nossas preocupações sobre o Senhor, quando nós confiamos nele, quando nós temos essa consciência da presença de Deus na nossa vida, o medo perde poder sobre nós, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Você entende o quanto você é amada por Deus? Você entende e você vive de fato esse amor de Deus na sua vida? Então você não precisa temer nada, porque o Senhor é quem sustenta você. Lance o seu medo, lance as suas preocupações, lance as suas aflições sobre o Senhor, porque Ele é o seu alto refúgio, Ele é a sua rocha. Ele é a sua proteção. Quando você caminha nessa confiança e nessa certeza, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que tudo ao seu redor parece que está ruindo, mas quando você tem, essa rocha inabalável na sua vida, você não é paralisada pelo medo, porque você se baseia, você caminha em fé. E a fé é o antídoto para o veneno
do medo, a fé, a certeza das coisas que ainda não existem. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E veja só, o medo é um tipo de fé invertida. Por quê? Porque o medo é a certeza de que algo de ruim vai acontecer. O medo é a certeza de que algo que ainda não aconteceu, olha só como o medo é parecido com a fé. O medo é a certeza de que algo que não aconteceu, algo negativo, algo ruim, irá acontecer. E a fé é o contrário, é exatamente o oposto. A fé é a expectativa de algo bom. É a expectativa de algo positivo. É a certeza de que algo que ainda não existe irá acontecer, mas no sentido positivo, no sentido bom. Então, querida, troque o seu medo pela fé. Ao invés de pensar, estou com medo de que isso não vai dar certo, tenha fé, né? Troque o medo, a palavra medo, pela palavra fé e diga, eu tenho fé de que isso irá dar certo. Porque a mesma energia que você empenha para ter medo é a mesma energia que você precisa para ter fé. Nós precisamos trocar um pelo outro. Em vez de eu tenho medo de não ser o suficiente, eu tenho fé em Cristo Jesus, que eu sou mais que vencedora e que nele eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não se permita mais ser paralisada pelo medo. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamadas pelo Senhor e que no primeiro momento hesitaram, tiveram medo. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Como que vai ser isso, Senhor? Mas, confiaram em Deus, não permitiram que aquele medo as paralisasse. Falei de Davi, que quantas vezes Davi foi perseguido, quantas vezes buscaram, matar, destruir a vida de Davi, e quantas vezes ele superou esses desafios porque permaneceu em Deus, porque lançava suas preocupações e seu medo sobre o Senhor. Outro exemplo maravilhoso que a Bíblia nos dá é da rainha Esther, A rainha Esther, no primeiro momento, quando o primo dela, Mardoqueu, fala para ela sobre a questão do que estava acontecendo, que havia um decreto contra os judeus, ela, no primeiro momento, ela hesita, ela fala, eu não posso fazer nada, eu não posso aparecer na presença do rei, porque se eu me apresento na presença do rei sem ser chamada, eu vou ser morta, eu vou ser condenada à morte, o que eu posso fazer? Mas quando ela entende, quando ela toma consciência que o propósito dela naquele palácio era exatamente interceder pelo seu povo, era exatamente salvar o seu povo, ela supera esse medo, Ela não se deixa dominar pelo medo, mas ela enfrenta esse medo com jejum, com oração, com coragem, e ela vai até a presença do rei, E antes ela fala assim, eu vou fazer o que é necessário, eu vou fazer aquilo que é preciso. Se eu morrer, morri, mas eu não vou deixar o medo me paralisar, eu não vou ficar parada. E é exatamente isso que muitas de nós vivemos às vezes. Existem coisas que nós precisamos fazer, que são necessárias, coisas que o Senhor pede para nós, mas que nós não fazemos por medo. Ficamos paralisadas pelo medo, não nos movemos pelo medo. Então, mulher, sentiu medo? Ok, mas faz com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se você acredita que isso é algo que o Senhor colocou no seu coração, vai com medo mesmo. Lança as tuas preocupações no Senhor e Ele te sustentará. Ele vai te segurar com a sua mão direita vitoriosa e Ele vai te fortalecer. Tenha essa fé, confie no Senhor. Mesmo que você só veja a escuridão, não tema, porque lá em 1 João 4,18, como eu disse, fala, o perfeito amor lança fora todo medo. Você é filha amada do Pai, então entregue os seus temores e as suas preocupações nas mãos do Senhor e seja liberta do medo, em nome do Senhor Jesus.
que você seja livre do medo, em nome do Senhor Jesus. Troque o medo pela fé. Troque o medo pela fé. Quando vier esse pensamento de eu estou com medo, troque ele e fale: não, eu tenho fé de que eu vou conseguir, eu vou superar, eu vou vencer, eu vou ultrapassar esse gigante, eu vou ultrapassar esse desafio na minha vida. Essa circunstância difícil não vai me vencer, porque eu não tenho medo, eu tenho fé. Eu escolho ter fé naquele que me promete que estará comigo em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Amém? Então fica a dica de hoje. Troque a palavra medo pela palavra fé. Amém? Troque a palavra medo pela palavra fé. Essa foi a nossa live, né? A nossa gota de cura de hoje sobre o medo. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido edificante para a sua vida e que a partir de hoje você comece a enxergar os desafios e as circunstâncias da sua vida pelos olhos da fé, pelas lentes da fé e não pelas lentes do medo. Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos exorta, que nos ensina, que nos orienta. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós escolhemos hoje, Senhor, não ser mais dominadas pelo medo, mas caminhar pela fé, não caminhar por aquilo que nós vemos, mas caminhar pela fé, pela certeza das coisas que ainda não aconteceram, pelas promessas que o Senhor tem para nós na sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a superar as nossas preocupações, a superar os nossos medos e viver os seus planos, a viver os seus propósitos. Todo medo, Pai, presente aqui em algum coração, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nos ajuda, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai, nos dá essa confiança. Nos ajuda, Senhor, a lançar nossas preocupações em Ti e a caminhar de acordo com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E é isso, mulher de Deus. Amanhã nós voltamos, então, com mais um momento vencendo os venenos da alma. Um beijo no seu coração e até amanhã.